Seja bem-vindo ao primeiro podcast do empreendedorismo sem chatice. O podcast ligado ao mundo dos negócios que te ensina de forma prática a gerir uma empresa. Eu sou Edmar Lopes, da Data Cloud, e vou estar consigo neste podcast. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante, um tema que vai te ajudar a ter uma empresa de sucesso. Vamos falar sobre como implementar processos e indicadores numa empresa. E para nos ajudar neste tema, eu trouxe um convidado muito especial que tem muito know-how nesse assunto, tem muito track record. Ele que é o Domingos Fernando. Domingos, seja bem-vindo. Não foi fácil ter-te aqui, mas muito obrigado pela tua presença. E os nossos espectadores estão com certeza muito ansiosos de te ouvir falar, trazer insights sobre processos, não é? Então, Domingos, quem é o Domingos? Para as pessoas saberem lá em casa quem é o Domingos. E por que você ama muito falar sobre processos? Né? Sim, senhor. Muito obrigado, Edmar. Bom. Portanto, também enviar ali um bom dia, né? Boa tarde, boa noite, para quem nos ouve. Certo. Portanto, eu sou Domingos Fernando e para nós é um grande prazer poder estar aqui neste podcast. Uma experiência diferente para 2023. Certo. Portanto, eu sou Domingos, sou CEO da Mickey Group. Okay. E acabamos por ter dentro desta iniciativa uma empresa muito virada para a consultoria. Portanto, que é a Mi Consultant, que é uma empresa pioneira, se não para dizer a primeira a abordar processos e a levar todo esse processo de melhoria a diferentes empresas, ok? Mas antes de tudo também agradecer a Data Cloud pela experiência e pelos vários momentos que nós partilhamos. Tem agregado bastante vantagem naquilo que é o nosso processo de desenvolvimento e tem sido um grande diferencial neste processo de melhoria. Muito obrigado. Portanto, processos é um tema bastante debatido nas empresas, em especial nas nossas empresas. E estamos a viver um bom momento. Um momento em que as empresas vão percebendo que é importante começarem a dar passos diferentes, porque a conjuntura e a envolvente já pede coisas diferentes. Então, para termos processos e resultados diferentes, precisamos efetivamente ter processos e forma de fazer diferente. E aí está a grande magia. E o Edmar perguntou-me por que eu gosto tanto de processos. De onde é que tu vê essa paixão, né? Por processos? Exatamente. Eu sou formado em gestão financeira. Sou licenciado em gestão financeira. Eu não sabia, pá. Já somos amigos há algum tempo, eu não sabia. Né? É verdade. Eu sou licenciado em gestão financeira e eu não gosto muito da forma, não gosto muito e acabo por não ser um praticante de gestão financeira. Por quê? Porque a dinâmica que processos me traz, provavelmente a gestão financeira não tem. Ou seja, pessoas que são muito mais padronizadas, gostam de seguir um conjunto de passos, um conjunto de normas, acabam por se equilibrar muito mais para a gestão financeira. Nós, e um pouco o que nós fazemos na MIC, nós acabamos por mapear processos. E este mapeamento de processos acaba por nos trazer uma nova experiência em cada uma das empresas. Portanto, hoje, tu mapeias processos de uma empresa ligado a seguros. Amanhã já estás num processo de fabricação. Um outro dia estás num processo do tipo financeiro, neste caso, por exemplo, um banco. A experiência de mapear processos, tanto num como numa outra empresa, é completamente diferente. E aí está a grande magia. Para pessoas que gostam de coisas diferentes e gostam de resultados diferentes, é importante ter em associação o mapeamento de processos. Muito bom. Então, você que está nos assistindo lá em casa, não é? Papel e caneta na mão, que isso hoje vai ser uma aula, né? Hoje vai ser aqui uma aula.
como você disse muito bem, nós estamos a viver uma mudança de paradigma, não é? Com as mudanças tecnológicas que vão acontecendo, as mudanças de mercado, não é? Está a obrigar as empresas a serem cada vez mais eficientes, não é? E aí que toca a questão dos processos, não é? Eu gosto muito também de falar sobre processos, até nós debatemos muito sobre esse assunto, né? Exatamente. Mas queria começar, Domingos, por abordar o que são processos, né? As pessoas precisam perceber o que é isso, o que são processos, não é? Portanto, e quando nós trouxemos o tema de processos, é importante que nós percebamos que processo é aquilo que nós fazemos todos os dias, ok? E quando um empreendedor ou um empresário decide implementar processos, é importante percebermos algo, que ele tomou a decisão de perceber melhor como é que ele funciona internamente, ok? E percebendo internamente como é que ele funciona, ele monta uma matriz, necessária para a empresa continuar a crescer e a empresa continuar a melhorar. Portanto, não há melhoria que aconteça numa empresa que não tiver efetivamente processos mapeados. Pode até melhorar, mas a melhoria não vai ser substancial. Por quê? Porque quando eu mapeio o processo, eu tenho um ponto de situação ou acabo por ter um framework de como eu opero internamente. E sabendo como eu opero internamente, eu posso então dizer e apontar pontos que me permitem efetivamente fazer melhoria. Então, ou seja, de forma muito resumida, processos acaba por ser um conjunto de práticas, um conjunto de atividades, um conjunto de tarefas que nós executamos todos os dias para entregar algum tipo de resultado interno ou externo para um cliente externo, ok? Portanto, hoje, e indo de forma mais prática, toda empresa que existe, que tem clientes, ela tem processo, ok? Exatamente. Isso é muito interessante porque existe uma grande relação entre processos e a entrega do cliente, né? Exatamente. Quando nós temos uma entrega deficitária, alguma coisa no processo falhou. É falha do processo. Não é? Ou é falha do processo, ou aquela pessoa não executou o processo como deveria ser, ou o processo já não se adequa à nova forma, não é? Exatamente. E isso nos leva num tema em que nós, em processos, chamamos reengenharia de processo. A reengenharia, ok. E se calhar é um pouco mais cedo. Eu vou tentar abordar de forma muito rápida a reengenharia de processo. Mas isso só para... Né? Só para... Vamos falar aí para as pequenas empresas, né? Tipo, exatamente. Mas mesmo pequenas empresas fazem reengenharia de processo. Ok. Reengenharia de processo é quando eu tenho o meu processo mapeado e sinto a necessidade de fazer melhorias aos meus processos. Okay? Mas é uma melhoria drástica, uma melhoria que altera completamente a minha forma de fazer ou a minha forma de entregar. Quando, e Edmar, tu fizeste menção, quando nós temos alguma entrega mal feita ou um produto com algum tipo de falha defeito, ou de falha, ou os serviços também têm falha. Os serviços também têm falha, Exatamente. Mesmo um serviço mal entregue, é falha de processo. Por toda empresa que faz reengenharia de processo, eu aconselho sempre a fazer reengenharia de pessoas. A reengenharia de pessoas, isso é. Ok? Ou seja, não adianta tu implementares um processo diferente, muitas vezes com as mesmas pessoas. O teu esforço é muito grande em implementar processos completamente alterados com as mesmas pessoas. Isso demanda muita formação, demanda capacitação e, acima de tudo, alteração do mindset. Então é muito mais fácil eu fazer isto com algum tipo de pessoa que não está ou não estava diretamente ligado ao próprio processo. E há coisas que, às vezes, nós, por não percebemos e entendemos muito bem, não é? Nós não vemos o valor nisso, não é? Exatamente.
mas era só para dizer que uma empresa só cresce se ela tiver os processos bem definidos, né? Exatamente. E nós aqui na Data Cloud vimos a importância de ter os processos. Ou seja, eu tenho uma filosofia assim, tu não precisas de pessoas extraordinárias. Tu precisas de bons processos. Isso por quê? Porque são os processos que empoderam as pessoas, né? Exatamente. E nós aqui temos um caso do nosso departamento comercial e marketing, onde nós tivemos pessoas que não tinham nenhum conhecimento na área, não é? Ok. Mas por termos bons processos, essas pessoas hoje elas são extraordinárias. Quer dizer que os processos eles potencializam as pessoas, né? Então é muito importante isso, não é? E Edmar, tu tocaste num ponto extremamente importante. Yeah. Importante por quê? E nós no início falámos que as empresas hoje, em especial no nosso mercado, elas vão percebendo e vão vivendo alterações. Ok? E essas alterações começaram um pouco fruto da própria história. Ok? Em 2008, nós tínhamos um mercado extremamente bom, extremamente positivo. Ok? 2004, 2005. E tu tinhas empresas extremamente grandes. Muito grandes. Ok? Que gerir ou gerar recursos, gerar receitas era bem mais fácil. Mas depois vieram todo o processo de crises e de mudanças que criaram toda a alteração. Ok? Quer dizer, naquela altura as empresas também estavam muito confortáveis. Muito e tal, confortáveis. Porque, né? Muito confortáveis. A primeira alteração foi a crise dos primes, dos subprimes, que aconteceu na Europa e depois acabou por chegar nos Estados Unidos e nós sentimos de alguma forma isso. Isso evoluiu em 2012 e a evolução foi basicamente a crise financeira, econômica financeira. Lembra-se que na altura falava-se muito que havia escassez de recursos. Ok? E isso trouxe algum impacto nas empresas. Muitas empresas deixaram de comprar externamente, começaram a optar por mercados internos. Certo. A própria relação dessas empresas com outras apresentou alguma dificuldade. E aqui aqui em Angola, né, foi muito evidente isso. Foi evidente, né, e foi notório. Ok? Portanto, aconteceram outras crises e que era importante aqui fazer menção. Ok? Mais ou menos em 2018, 2019, começou a acontecer uma crise, que é uma crise do tipo biológico, ok? Tipo biológico, o surgimento do Covid, começou a surgir crises ligadas às áreas de tecnologia. Muitas das nossas empresas acabaram por ser hackeadas. Todo esse processo de mudança que acompanhou tanto o cenário econômico, cenário tecnológico e cenário social fez com que as empresas repensassem a sua forma de fazer. E o cenário climático também, né? Cenário é importante climático. Né, referir aqui que isso altera também a nossa forma de funcionar. Okay? Tudo isso fez com que as empresas começassem a perceber que elas precisavam emagrecer. E a melhor forma de emagrecer é olhar para os processos. Ok? Isso é bem interessante. Exatamente. E se hoje nós olharmos para muitas das nossas empresas, que nós não vamos fazer menção aqui, mas vamos olhar um pouco para o setor de transporte, setor do petróleo, setor bancário. Há bancos que fundiram, ok? Se tornaram um banco. Um banco só. Aquilo foi uma reengenharia de processo puro, ok? Para quê? Otimizar recursos, ok? Ser muito mais eficiente e de alguma forma acabar por entregar resultados bem mais tangíveis. E que no final das contas, para todo o empresário, é o lucro, né? Nós queremos ter lucro, né? E então, o público ganha, o cliente ganha. E vê só que, quer dizer, o processo ele é tão importante que ele tem um impacto direto no lucro, né? Diretíssimo. Se tu melhoras o processo, tu certamente vais alcançar os lucros esperados, os resultados esperados. Se não alcançares, o processo te entrega a forma de poder rastrear e perceber onde é que aconteceu a falha. Excelente. E aí começa a acontecer todo o processo de melhoria. Muito bom. Okay? Agora, nós queremos abordar esse tema ligado para as pequenas empresas, né? Imagina, eu sou uma pequena empresa, Domingos, né? Sou uma pequena empresa, não é?
tenho aí cerca de 5 funcionários, 6 funcionários, né? Ou seja, nas pequenas empresas é importante ter processos. É crítico. E porquê? Até na cantina do Mamadou tem que ter processo. É verdade. Todos os dias. É importante nós percebemos isso. Até na cantina do Todos Mamadou. os dias Yeah. o Mamadou roda processo. E eu vou Roda explicar processo. qual. Yeah. Ok? Todos os dias ele abre às 7 ou às 6 e ele automaticamente recebe pessoas. Mas Yeah. antes de receber pessoas, ele tenta perceber que tipo de produtos e serviços estão disponíveis para receber pessoas. Certo. E ele começa a receber pessoas. O processo de receber pessoas é o processo comercial. Ok? Yeah. O tentar perceber se ele tem produtos e serviços para entregar, espoleta logo o processo de compra. De compra. E parece mentira. Yeah. Os nossos lojistas, e falo aqui um pouco Yeah. dos nossos mamadus, eles têm um processo de compra bastante eficiente. Porque até o que tu não encontras muitas vezes nas grandes superfícies, Eles têm. eles têm. Ok? Então, ou seja, independentemente do tamanho, grande, pequena, média ou micro, demanda ter processos. Qual é a grande diferença das pequenas ou micro e as médias? As médias. As pequenas não mapeiam, Yeah, as micros não mapeiam. O processo fica na cabeça do dono Na cabeça do e dono. o dono treina as suas equipes. Quer dizer, de boca a boca, né? Ele vai Exatamente. passando isso. Exatamente. Isso De boca a boca. Yeah. As micro, pequenas, como pequenas. já começam a lidar com algumas empresas e com algum tipo de atuação no mercado Yeah. muito mais responsáveis, acabam por ganhar alguma consciência e Que é avançar para o mapeamento de processos. Boa. Ok? Agora, partindo dessa questão, né? As microempresas, elas têm os processos na cabeça do dono, dos funcionários. É necessário, numa microempresa, ter esse processo mapeado? Ou seja, e se calhar é importante aqui explicar, né, o que é esse mapeamento, né? Boas. O mapeamento é importante. É importante porquê? Primeiro, porque todo negócio deve funcionar por si. E o Ok. negócio, para funcionar por si, ela precisa ter regras, precisa ter um conjunto de estrutura montada. E a estrutura que nós chamamos de processo. Processo, ok. Quando tu não tens isso, Certo. o negócio para quando o dono se ausenta. Isso é Ok? gravíssimo, né? Gravíssimo. É gravíssimo. O processo para quando o dono se ausenta. E certamente todo empreendedor quer que o processo continue a rodar mesmo quando ele estiver ausente. É. Não só por conta do processo, mas é uma demonstração clara de liderança. De liderança, Ok? Yeah. Quer dizer, processo também é liderança. É né? liderança. Bom, isso é excelente. E isso acaba por ser uma das razões primárias. Certo. A segunda razão, se nós tentamos perceber ou queremos perceber se efetivamente nós estamos a fazê-lo bem ou mal, nós nunca vamos perceber se o processo continuar nas nossas cabeças. Ok. Yeah. Então o processo efetivamente precisa estar mapeado. Precisa estar Para internamente nós tentamos ver Bom. efetivamente onde é que nós falhamos, Muito bom. que tipo de melhorias nós precisamos impor e começar a agregar alguma forma de fazer adotado aos padrões do mercado, Yeah. né? Independentemente se são mercados nacionais ou mercado internacionais. Isso que tu estás a dizer faz todo sentido, porque isso aconteceu conosco, né? E eu vi a importância de ter os processos. Isso porque porque hoje eu tenho, por assim dizer, uma paz de espírito, né? Por exemplo, quando eu me ausento da empresa, ou seja, as coisas funcionam, né? Maravilha. Isso porque está tudo, as pessoas sabem o que devem fazer, Como devem fazer. como devem fazer, e eu consigo visualizar em tempo real o que está a ser feito, né? Exatamente. E poder cobrar das pessoas, não é? O que precisa ser feito. Certo, né? Então, vê só a grande vantagem dos processos, né? Ou seja, os processos, eles são de forma tão importantes, não é? Que se tu não tens os processos dentro da tua empresa, ou seja, toda a empresa tem processos, né? Mas se eles não estiverem mapeados
ou bem definidos, quer dizer, aquilo é uma bagunça, não é? É uma bagunça. E eu aqui, e era importante partilhar essa experiência. Portanto, o tema de processos é um tema extremamente antigo, ok? E para alguns mercados ela evoluiu. Evoluiu muito. Para o nosso mercado é um tema novo. É. Um tema novo. É um tema novo e se percebe logo. Tu entras em diferentes empresas, em diferentes negócios, às vezes muito grandes, Certo. e tu perguntas a um gestor Certo. qual é o teu processo, Qual é o teu ou processo? como decorre o teu processo. E o gestor Não sabe. fica... Ele sabe, Sim, ele só sabe. que ele fica perdido. Ele fica perdido. Porque ele não tem o processo mapeado, ele não tem a regra toda definida. toda Mas se tu o colocares para executar o processo, ele executa. Ele executa. E é extremamente importante que o processo esteja mapeado. Yeah. Hoje, no nosso mercado, já vamos ganhando alguma sensibilidade, ok? Nós já temos empresas de dimensão menor que já vão percebendo que processos é importante. Boa. Temos empresas de arquitetura, Ok. que são empresas muito pequenas, com 2, 3, 4 pessoas, Yeah. ok? Temos lojas, mini-mercados, Ok. supermercados de dimensão menor que querem implementar processos. Para quê? Para garantir que no final do dia ele continue a entregar valor para o cliente, ok. que na verdade é o mais O importante. mais importante, né? Quando nós temos o processo mapeado, nós temos precisão exata de como é que nós estamos a fazer, Boa. ok? Como é que estamos a cumprir os prazos? Que tipo de atributos de valor eu estou a agregar aos meus produtos e serviços, estou a entregar ao cliente? Ok. E automaticamente no final do dia eu posso sempre decidir como empreendedor como é que eu efetivamente devo melhorar. Muito bom. Agora, é muito importante, além dos processos, é importante ter indicadores, não é? Isso por quê? Porque se eu não tenho indicadores para me indicar o que está mal, eu não sei o que é que eu posso melhorar, não é? Exatamente. Então, qual é a relação, Domingos, que os processos têm com os indicadores? Ou seja, como é que sem os processos eu não consigo montar os indicadores, é isso? Ou é vice-versa? Ok. Bem, quando eu decido implementar um processo, Ok. eu preciso ter indicadores. Boa. Ok? Indicadores me dá percepção de como é que o meu processo está a decorrer. Informações em serviços com equipas, eu dou sempre um bom exemplo. Boa. Imagina, temos uma viagem para Benguela, Boa. ok? A viagem obedece um processo. Certo. Provavelmente, se estivéssemos numa empresa, seria o processo de viagem. Ok. Não Processo é? de viagem. Boas. Certo. Ok. Porque aí eu tenho o conjunto de passos que eu preciso dar para que a minha viagem seja efetivamente de sucesso. Yeah. O que é o indicador numa viagem? Boa. Ok? O indicador vai me dar percepção se a minha viagem está a correr bem ou não. Ok. Ok? Quais são os indicadores que eu tenho numa viagem a Benguela? Primeiro, eu tenho o meu painel do carro Ok. que vai me dizer como é que eu estou. Ok. Ok? E eu tenho alguns indicadores que vão me dando essa percepção. Tenho combustível, que vai me dizer se eu realmente vou cumprir o compromisso de chegar a Benguela em 10, 8 ou 6 horas, Ok. em função da minha meta. Perfeito. Ok? Tenho o estado da viatura. Estado Ok? da viatura. Boa. Boas. E se tivéssemos num carro muito mais automático, ele já vai me dizendo a pressão do pneu. Os pneus, já. Ok? Os pneus vão me dizer se efetivamente eu estou bem ou não. Ok. Ok? E tenho outras componentes. Então, o que é o indicador? O indicador são métricas Métricas, já. que nos dão percepção se o processo efetivamente atingir os objetivos Ou seja, ou não. Ok? Os indicadores, eles medem a eficiência, por assim dizer, né? A eficiência e a eficácia, É a eficácia, do né? processo. Ok. Ok? Agora, tenho uma questão. Eu tenho um processo, imagina, eu tenho um processo de compras. Ok. Imagina. Os indicadores, eles são montados de acordo à especificidade da empresa? A empresa é que cria os indicadores? Ou existem, por assim dizer, indicadores padrões que nós poderíamos colocar? Boas. Essa é uma boa pergunta, Yeah. ok? E eu vivo dizendo, e como outras pessoas dizem, né? Yeah.
tudo já foi feito. Tudo né? já foi feito. Não ok? precisamos inventar nada, né? Exatamente, ok? Yeah. Tudo já foi feito. Yeah. E existem algum tipo de padrão Certo. de indicadores, ok? Como também existem padrões de processo. Ok. Nós até podemos debater isso aqui, É importante. ok? Existem padrões de indicadores que eu posso atrelar ao meu processo, Boa. ok? Mas eu vivo dizendo que cada empresa é uma empresa, ok? É diferente, né? É diferente. Eu posso outra. ter uma empresa como a Data Cloud, Certo. que faz serviço e prestação de serviços de contabilidade, assessoria financeira, e posso ter uma outra no mercado. Mas os processos que a Data Cloud terá São vai totalmente ser completamente diferentes. diferente dos processos que uma outra empresa Certo. teria, ok? Os indicadores também. Os indicadores certamente vão ser tudo aquilo que eu vou trazer para medir o processo, Para medir, ok? E tentar perceber se efetivamente o meu processo está a responder. Boa. Quando é que eu sei que um indicador realmente responde ao meu processo? O indicador tem que responder ao processo e à estratégia da empresa. A estratégia da empresa. Ok? Eu monto indicadores no processo para me dar precisão de como é que está o processo. Boa. Mas isso no final do dia tem de poder responder Ok. à própria estratégia da empresa. Tens, Agora, por exemplo, algum exemplo específico, assim, por exemplo, quais são alguns dos indicadores? de um processo de compra, Sim, por exemplo, de um processo de compra. um indicador muito típico de um processo de compra é o lead time. O lead time, ok. Exatamente. O lead time é o tempo em que leva, em que eu coloco a ordem A ordem de ou a compra. encomenda, A encomenda, ok. não é? Certo. E até o momento em que eu recebo Ok. o próprio produto. Ok. Isso é um diferencial para muitas empresas, em Ok. especial empresas que dependem de produtos disponíveis para entregar para ao entregar ao cliente, cliente, ok? É extremamente importante. É se calhar um dos indicadores mais importantes do importantes, processo de compra. Ok. Stock mínimo Ok. aceitável É, é ok. um indicador extremamente Ok, importante, ok. ok? Então, ou seja, tu tens aí um conjunto de indicadores Uhum. que acabam por, de alguma forma, serem associados ao processo, Ok. mas vai depender de empresa a empresa, De empresa a empresa. ok? E a empresa tem de poder valorizar aquilo que efetivamente quer medir. Se ela achar que aquilo que ela quer medir não faz Não faz muito sentido, muito né? sentido, Yeah. não faz sentido ela trazer. Eu vivo dizendo que existem dois erros Yeah. que as empresas cometem quando lidam com indicadores. Querer medir tudo, Yeah. Isso é... ok? Yeah. Primeiro erro. Aham. E o segundo erro, não medir nada. Não medir ok? Portanto, tem que haver um certo equilíbrio, Yeah. não é? Yeah. Do que nós precisamos medir ou não. E o que vai trazer esse equilíbrio é medir para conduzir a estratégia. Boa. Um erro que eu vejo, não é? Particularmente nas empresas, quando estão a mapear os processos, e é algo que também aconteceu comigo, particularmente quando estávamos a criar a empresa e a estudar a empresa, é querer mapear todos os processos. Boas, Ok? boas. É querer mapear tudo. Exatamente, Quando nós mapeamos tudo, nós não mapeamos nada. exatamente. Não é? Então, surge aqui uma questão, Domingos, que é quais são os processos que devem ser mapeados? Boas. Yeah. Sempre que nós fazemos essa pergunta nós Yeah. mesmos, Aham. temos que perguntar qual é a nossa estratégia, Ok. ok? Tudo A que eu estratégia. faço Boa. na empresa tem de ser guiada pela estratégia. Os processos que eu vou montar têm de ser para responder à A estratégia estratégia da própria da empresa. própria empresa. Boa, perfeito. Eu se tiver, e aqui podemos dar um Yeah. exemplo muito prático, por exemplo, a Data Cloud. Certo. Data Cloud tem, enfim, lida com números, Certo. com contabilidade, assessoria financeira. É importante mapearmos o processo Yeah. de limpeza do escritório da Data Cloud? Não, acho que não faz todo sentido, né? Porque... Não. Não. Ajuda na estratégia? Não. Sim. Agora, claro que algumas coisas são Certo. mandatórias, né? Certo, Nós certo. temos que ter Um espaço regras claras de limpeza. de limpeza. Certo, senão- Agora, vou colocar isso num processo, vou Quer dizer, montar indicadores que eu vou essa perder pessoa tempo, limpou hein? ou não limpou. Não, não preciso disso. Eu vou perder tempo em... Exatamente. Yeah. Então eu vivo dizendo que eu Yeah. posso não mapear um processo, Posso não mapear? ok? Certo? Ok. Não quer dizer que ela não é importante. Certo. Ela é importante, vai, acontecer, vai continuar a acontecer, mas o principal disparador Yeah.
que vai me dizer se o processo precisa ser mapeado, montado indicadores e gerido todos os dias, é a nossa estratégia. Boa. Ok? E aqui, Edmar, permita-me dizer, e foi um pouco associado àquilo que eu fiz menção, existem frameworks internacionais de mapeamento de processos. Ok? Temos a APQC, que traz um conjunto de regras de como um processo estratégico, financeiro deve ser mapeado. Boa. Tenho que trazer tudo para dentro? Não. Não. Eu tenho que trazer aquilo que efetivamente é o mais importante. Até porque, uma opinião muito pessoal, é uma opinião muito pessoal. Eu acredito que os processos são muito importantes, não é? Mas quando tu mapeias tudo, tu tornas a empresa muito engessada, muito burocrática, muito pesada, né? Por isso, uma vez eu tinha te dito, isso aqui aconteceu com um amigo. Ele tem uma empresa de contabilidade e ele estava a pensar em implementar a ISO. Eu lhe disse assim, não faz sentido você implementar a ISO. Ou seja, isso por quê? Porque existem certas... isso também vai depender muito da própria maturidade da empresa e do estágio em que a empresa está. Exatamente. Eu não posso, por exemplo, na minha empresa, alguém que quer uma garrafa d'água, ter que fazer uma requisição para água, né? Por exemplo. Exatamente. A importância de nós executarmos o processo tem a ver muito com a importância daquilo para o cumprimento dos nossos objetivos. Ok? E quando nós fazemos essa associação, nós acabamos por perceber a importância de nós termos o processo ou não. Ok? E quando essa relação é feita, nós acabamos por agregar o real valor do processo para responder àquilo que são as expectativas do próprio cliente. Ok? Então, só para dizer aqui, né? Por exemplo, no nosso caso, como é que nós aprendemos a mapear? Boas. É por identificar a questão crítica. Ou seja, por exemplo, qual é o maior gargalo que nós estamos a ter neste momento? Ali, esse é um dos processos mais que devem ser, não é, atacados, né? Por quê? Porque é onde está aí não é? o gap, não é? Então, nós aqui fizemos muito isso. Onde é que está a acontecer o erro? É aí que nós vamos e revemos isso, né? Boas. E aqui é importante dizer, e um pouco da abordagem que estávamos a ter há pouco, eu quando tenho efetivamente a necessidade de mapear um processo, já dissemos que eu tenho que perceber o que é importante para a minha estratégia. Para a minha estratégia, Porque o processo é o que eu vou fazer todos os dias. Todos os dias. Se eu não fizer as coisas todos os dias, a minha estratégia acontece? Não. Se torna uma múmia. Né? E não move. E eu preciso de ter uma estratégia que dê resultados. Boa, perfeito. Agora, existem alguns erros que acabam por acontecer. É não perceber a lógica de desdobramento do processo. Muitas empresas entendem que processos é tudo o que nós fazemos, até as pequeninas coisas. Não. Até as pequeninas não. Para algumas coisas eu não monto o processo, eu monto uma metodologia. Fica definida, fica partilhada e é executado. Agora, para aquilo que efetivamente é importante para mim avançar, impacta diretamente no resultado, eu efetivamente trago um processo. Nós já tivemos alguma experiência em alguns bancos que tu entras no banco e tentas perceber que tipo de processo é que eles têm lá e o próprio banco te diz, não, nós aqui temos cerca de quase 300 processos. 300 processos. É impossível. É impossível. Ok? Porque o processo tem de ser conhecido e dominado. Tu terias capacidade de dominar 300 processos? Tu não terias. É muito. Ok?
Então, ou seja, tentar perceber exatamente o que é importante, como vai ser mapeado é extremamente crítico, ok? E por ser um tema muito importante, hoje os processos já começam a fazer parte de tudo que é norma internacional, ok? E que levam ou não para a certificação. Tu tocaste num ponto muito importante, que processo ele tem a ver com a estratégia. Oui. Não é? Então, muitas empresas acabam falhando, né, por assim dizer, porque ela não definiu bem a sua estratégia e não montou um plano de ação para dar segmento a ela. Exatamente. Não é? Então, quer dizer que se você não tem um planejamento estratégico, não é? Quer dizer que a tua empresa está a andar sem rumo. É um barco à deriva. É um barco, não é? É um barco à deriva. E o processo ajuda a dar a orientação necessária. E aqui é importante dizer, quando eu monto uma estratégia, a minha estratégia se desdobra de duas formas. Por um lado, projetos, iniciativas, que são ideias mais estruturantes, que eu vou lutar para operacionalizar e às vezes a um longo prazo. E por outro lado são processos. Processos que eu vou fazer todos os dias para efetivamente entregar valor. Ok? E aqui olhando um pouco, e se calhar era bom passar aqui um pouco os números, né? Uma empresa, Edmar, pequena, por norma, não pode ter mais do que 8 processos. Pequena. 8 processos. 8 processos. Empreendedor que tem mais do que 8 processos, certamente alguma coisa está errada. Ok? Só para esclarecer algo. Qual é a diferença, Domingos, entre processos e procedimentos? E procedimentos. Boas. E aqui... Tipo assim, eu posso ter, por exemplo, 8 processos, mas os procedimentos podem ser diferentes. Devem ser diferentes. Então, o processo é como se fosse... É como se fosse o pai, né? O pai, né? Exatamente. Yeah. É o pai, e ele tem vários filhos. Ok. Os filhos são os procedimentos. Ok. O processo vai dizer como acontece o processo e o procedimento vai trazer todo o detalhe ele de como desdobra ao detalhe. E ele faz uma interação muito rápida com as pessoas. Ele diz que essa tarefa é executada pela função X. Quando ele executa, ele preenche o documento X. E fica claro que tipo de passos devem ser dados para efetivamente acontecer. Logo no princípio, nós falávamos que o processo está muito associado à liderança. Quando eu não tenho o processo devidamente mapeado, ou quando estou numa fase de maturidade inicial, eu vou percebendo que tudo que acontece na organização, eu como empreendedor tenho que aprovar. Muitas vezes eu tenho que fazer. Isso é precisão de um primeiro estágio de processo. Quando nós avançamos para um estágio de maior maturidade, ali nós percebemos que eu no procedimento posso delegar. Posso dizer, não, desculpa, esse documento não precisa vir para mim para efetivamente aprovar. Vamos definir a regra e quem efetivamente tem poder na linha toma a decisão e ele pode executar. E o processo não para. Automaticamente tu vais dando autonomia às pessoas, vais dando autonomia aos colaboradores, e o processo começa a ganhar corpo e andar por si mesmo. Então... vamos agora, de forma bem prática, não é? Domingos, tentar entender. Eu já sei a importância do processo, não é? Porque é que eu preciso ter um processo e mapeá-lo, não é? Agora, como é que eu posso fazer isto, né, de forma prática? Preciso contratar um consultor, não é? Preciso estudar, não é? Como é que eu vou começar? Eu tenho uma pequena empresa, tenho aí 5 funcionários, 10 funcionários. Como é que eu vou começar a implementar processos dentro da minha empresa? Né? De forma assim muito prática. Bem, tudo vai depender daquilo que são efetivamente os teus objetivos. Se eu
quiser e tiver objetivos muito mais internos, Certo. e eu tiver algum nível de expertise, Ok. eu posso sempre começar a fazer um mapeamento de processo. Boa. Ok? Mapear, ok. Quando é que eu associo um consultor? Boa. Eu associo um consultor quando, primeiro, eu não tenho o expertise necessário Ok. interno, ok? E quando os processos que eu tenho que mapear, ok? O nível de responsabilidade na entrega ao cliente é alto, Ok. ok? Então aí eu preciso de algum expertise que não só traga a metodologia, Boa. mas também o consultor tem que trazer o insight, Ok. né? Externo Ok. para dentro do meu processo, ok? Como é que eu faço isso? Uma das coisas que nós fazemos todos os dias para empresas que têm pouca maturidade e domínio de processo, Certo. nós começamos por mapear os procedimentos, Os procedimentos, ok? ok? Para empresas mais maduras, que percebem de processo, Ok. podem até não perceber ao detalhe, Yeah. mas percebem vagamente, nós acabamos por mapear o processo e depois vamos lá mais abaixo até o nível de procedimentos e instruções, ok? Ok. Yeah. Mas assim, ok, eu não tenho dinheiro, né, para contratar um consultor. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso? Tipo Boas. assim, eu vou sentar, vou pegar o Excel, o Word ou qualquer outra ferramenta, vou sentar e vou descrever detalhadamente como é que acontece determinada atividade, é isso? Boas. Mas antes disso, Aham. é uma das formas, mas antes Ok. disso, uma das técnicas que eu aconselho, Certo. e usamos muito em, Ok. em consultoria, é reunir todas as pessoas em sala. Todas as pessoas. Todos os colaboradores. Então, a primeira Ok? coisa é reunir todos os colaboradores. colaboradores, Quero exato. mapear um processo, vou reunir as pessoas, né? Exatamente. Uhum. Nesta reunião, nós fazemos uma pergunta muito simples. Ok. O que é que nós fazemos aqui dentro? Boa. E todo mundo vai dizer um conjunto de coisas. Provavelmente alguém vai dizer, por pessoa vão dizer umas 10 coisas. Ok. Eu faço ok? isso. Faço isso, faço limpo, contas ok. a pagar. Yeah. Bom, e eu crio uma lista, provavelmente de 100 tarefas, 100 tarefas, que eu boa. executo dentro Boa. da minha empresa. Ok. Bom, o terceiro passo Uhum. é colocar cada uma dessas tarefas similares no mesmo saco, Ok. ok? Boa. Juntar, perceber quais são as tarefas similares, Boa. Uhum. ok? E juntar todas essas tarefas ou atividades similares dentro de um pacote único. Ok. E isso vai reduzir as 100 tarefas Boa. em provavelmente 5 a 6 processos para uma empresa Yeah. mais pequena. Porque algumas tarefas elas estão interligadas, né? Estão interligadas, O- estão o- interligadas. outra, Se tu chamares o contabilista, Yeah. o contabilista vai dizer eu tenho contas a pagar, contas a receber, receber, yeah. faço reconciliação, Yeah. tudo isso. Yeah. O erro que muitas empresas cometem Aham. é assumir que cada uma dessas linhas é um processo. É um processo, Não. ok. Boa. Elas são parte de um processo. Parte de um processo, Ok? ok. Então, nós agregamos essas várias atividades similares Muito bom. para o mesmo pacote. E esse bom. pacote nós chamamos de processo. Ok, esse é o processo. Quarto passo. Quarto ou quinto já? Acho que Deve esse é o ser quarto. Pois. Yeah. O quarto passo eu Yeah. começo a detalhar. Do detalhe, né? Ok. Exatamente. Como é que eu Aham. faço Detalhe. essa atividade? Yeah. E cada um descreve efetivamente como é que ele faz. Ok. Eu abro o computador e tal. Abro o computador. Venho aqui, abro essa pasta. Exatamente. Faço isso, envio esse e-mail. Exatamente, faço detalhadamente. login no sistema Login no tal, sistema enfim, tal. eu tenho Yeah. que trazer todo o detalhe Boa. necessário para o procedimento. Yeah. O nível de detalhe também depende muito. Depende, né? Eu não preciso detalhar muito o meu processo. Quer dizer, a mínimo Mínimo não. Ligo detalhe, o né? computador. Fica- Não. Eu Yeah. posso, de alguma forma, ser um pouco mais... mais, né, mais sintético, por mais assim dizer, sintético, né? Yeah. mais sintético. Mas eu Yeah. preciso trazer o conteúdo necessário, Ok. que vai efetivamente delinear Yeah. como é que eu executo o Yeah. processo. Quinto, ok? Já detalhei. Agora eu tenho de poder perceber quais são as minhas entradas e as minhas saídas. Ok, os inputs e outputs. Os inputs e outputs. Quando eu, para mim poder Ok. executar a atividade, Muito bom. que tipo de entradas eu preciso? E eu tenho que Porque- perceber quais são as entradas. Yeah. As entradas Mas entra, ok. podem ser documentos, Boa. podem ser Ok. pessoas Pessoas. ou podem ser sistemas. Sistemas, né? Ok? É onde entra a informação, Exatamente. processa essa informação Exatamente. para gerar uma saída, Uma né? saída. O resultado final, né? A saída é que eu
produzo e Yeah. entrego para o outro Entrego- processo. Ok. Ok? Para outro processo, yeah. E toda essa lógica de receber e entregar Ok. é o que faz das organizações um conjunto de processos. Um conjunto de processos, é verdade. Ok? As organizações são verdadeiramente um conjunto, Um conjunto de de processos. processos. Né? E a maior saída desse conjunto de processos é o valor agregado que nós Boa. entregamos para o cliente. Então quer dizer que no final de tudo é o valor, né? É o valor É que o nós valor. entregamos ao cliente. valor. Quer dizer, processo é a entrega de valor De ao valor. cliente. Né? E aqui era importante, eu sei que o Edmar domina isso bem mais Yeah. e bem melhor do que eu. Uma coisa é o produto. Yeah. Eu tenho aqui Ok. e entrego o produto. E outra Yeah. coisa é o valor. É o valor. Yeah. Temos que poder perceber a diferença disso. Produto, isso tangível, e eu entrego ao cliente Yeah. como Ok. uma saída do meu processo. O valor são os ganhos Que que o cliente vai ter Tem. quando efetivamente consumir o meu produto. Isso é o que é o mais isso é importante. mais importante. Ok. E quando nós assim o fazemos, efetivamente temos que fazê-lo com esse intuito. E era também importante, Edmar, agora que já falamos do mapeamento de processo, que eu mapeio o processo para 3 coisas. Boa. Não para ter documentos escritos. Escrito, E o Edmar, yeah. quando vier me visitar, eu mostrar, eu tenho aqui os Eu tenho processos Tem mapeados. aqui um book e tal. Exatamente. Não, eu faço para 3 coisas. Yeah. Simplificar, Boa. eliminar e melhorar. Melhorar. Ok? São as 3 técnicas. Como é que eu simplifico? Muitas empresas cometem um erro de querer associar tecnologia, um sistema, Com... para poder simplificar algum processo. Ok. Ok? Boa. E nós vimos empresas que têm cerca de 15, 20 aplicativos. 20 aplicativos já. Ok? Yeah. Empresa que tem mais do que 5 aplicativos a rodarem para tocar os seus processos é porque tem ausência de processos ou tem os processos mal mapeados. Ok. Ok? Então, quando eu tenho efetivamente percepção do meu processo, eu acabo por ir buscar o aplicativo necessário para Ok. melhorar Ok. o meu processo. Yeah. Como é que eu melhoro? Posso melhorar ou posso usar aquilo para simplificar e nem sempre eu uso o aplicativo para simplificar. Ok? Quando eu tenho o processo mapeado, já sei o que é valor agregado e o que não é. Yeah. O que não é, eu retiro do meu processo. Ok? Ou simplesmente elimino. Elimina, né? Ok? Yeah. E ali acaba por trazer um processo Yeah. mais otimizado. E nós estamos a ver aqui a importância, não é, disto aqui na empresa. Nós somos uma empresa de contabilidade, mas, ou seja, somos muita tecnologia Oui. aqui dentro. E algo que nós reparamos é, não basta apenas ter sistemas, certo? Exatamente. Ou seja, tu, antes de implementar um sistema, tu precisas primeiro de um processo. Né? Exatamente. Quer dizer, nós aqui estamos num processo de automação, estamos a implementar os robôs, não é? Que vão fazer a tarefa de um humano, mas o robô só funciona se o processo estiver bem mapeado, escrito. Né? tiver mapeado. Então, quer dizer, as pessoas às vezes erram, não, eu vou precisar desse aplicativo, desse sistema, mas ele não tem um processo primeiro bem definido. E ele vai buscar o número máximo de sistemas para atender o processo. E gastam recursos. Às vezes um processo Yeah. tem Tem. 4 ou 5 aplicativos Yeah. para poder É verdade. operacionalizar. Às vezes né? Quer dizer, faz é um retrabalho, tão grande. Né? E deixa-me colocar dessa forma, Edmar. Yeah. O processo deve ser a estrutura que deve carregar a informação. Ok. O processo tem que determinar que tipo de pessoas eu vou precisar Muito bem. na minha Yeah. organização. Tem de poder determinar que tipo de sistemas eu vou ter na minha organização. Tem de poder determinar que tipo de cultura eu quero para a minha organização. Boa. Ok? Tem que poder determinar que tipo de produtividade, que tipo de resultado eu quero para a minha organização. Boa, perfeito. Ok? Quando nós mapeamos o processo nos entrega tudo isso. Boa. Isso é Ok? excelente. E isto feito acaba por ser bastante agregador para qualquer organização. Muito bom. Está a ser uma aula aqui. Nós podíamos ficar aqui mais tempo a falar sobre isso, não é? Sobre processos, não é? Mas não temos tanto tempo assim, não é? Então,
de uma forma de resumo, consideração, não é? Lá para os nossos ouvintes domingos. Então, o que os processos definitivamente eles fazem, não é? O que eles eliminam, não é? Ok. Assim, de uma forma sintética. Simples, boas. A tecnologia de processos nasceu não. Ganhou a sua dimensão no Japão. Yeah. Ok? Okay. E os japoneses adotaram um termo que se chama Kaizen. Kaizen, yeah. Okay? Kaizen quer dizer melhoria contínua. Melhoria contínua, okay? E o Kaizen demanda que as melhorias tendem a acontecer todos os dias. Todos os dias. O japonês que tem o Kaizen implementado elimina desperdícios. E depois vem aí os 5S, né? Vem os 5S. São técnicas auxiliares que impactam muito grande naquilo que é o resultado da empresa. Só para dar aqui um exemplo, empresas japonesas são empresas muito eficientes. Muito, E nós sentimos isso um pouco nos chineses. Ok? E perdem. Exemplo, a Toyota, eu li um bom exemplo. Da Toyota. É um bom exemplo. A Toyota é a origem, não é, dos processos, por assim dizer, né? Aquela máquina funcionar tão bem, quer dizer, aquela orquestra foram os japoneses que trouxeram, desenvolveram porque quem trouxe toda a lógica foi o Deming, Edward Deming, americano, que migrou para o Japão e desenvolveu toda essa sistemática. Trabalhou com vários executivos e um desses foi efetivamente o fundador da Toyota. E eles desenvolveram bastante. O que é que nós queremos dizer com tudo isso? Que se nós quisermos efetivamente ser mais eficientes, sermos muito mais ótimos, muito mais assertivos, nós precisamos ter algum processo. É como nós temos um filho, né? Se nós tivermos um filho, nós temos que conhecer o nosso filho, ok? E o filho, conhecendo o filho, nós já vamos saber quais são os seus pontos fracos, fortes. E com base nisso nós trabalhamos para ele efetivamente ser melhor, ok? E é como tudo. Empreendedor que efetivamente quer ter diferenciação no mercado. Pequeno, médio ou grande. Precisa de processos mapeados. Se não tiver processos mapeados, ela até pode crescer. Mas da mesma forma que cresce, ele pode efetivamente cair. Ok? Então, se nós queremos ter essa base sustentável e assegurada de sucesso, nós precisamos ter na nossa base da gestão o mapeamento de processos. Muito bom. Então, caro empreendedor, ficou aqui a dica, não é? Não importa se você tem uma pequena e média ou grande empresa, você precisa ter processos, porque os processos eles tornam a tua empresa muito mais eficiente e também os processos é um fator de diferenciação, né? Hoje aquelas empresas que querem se diferenciar precisam ter processos bem definidos, bem mapeados e as pessoas a executarem, né? Então esse foi mais um podcast, foi o primeiro episódio do podcast Empreendedorismo Sem Chatice. A próxima semana vamos trazer mais um tema importante ligado ao mundo do empreendedorismo e com certeza você vai gostar muito de acompanhar os nossos podcasts. Não se esqueça de inscrever-se no nosso canal, de dar um like e também de partilhar, não é, estes vídeos, ok? Assim nós ajudamos mais empreendedores a gerirem melhor as suas empresas. Eu sou o Edmar Lopes, sou sócio e fundador da DataCloud. Então tivemos aqui no podcast Empreendedorismo Sem Chatice. Muito obrigado, Fernando, por esse insight, ok? Com certeza vamos ter-te aqui mais vezes, ok? Seja bem-vindo e... tu foste a primeira pessoa que estreaste, né? o nosso podcast, né? Queres tecer algumas considerações finais aí para os nossos ouvintes? E de forma muito rápida. Temos aí. Portanto, só dizer que para as nossas organizações, independentemente da dimensão, nós temos de fazer o necessário. Boa, ok? Perfeito. Porque precisamos de ter efetivamente negócios extraordinários, né?
como tu colocas. Yeah. E para isso, continuar a refletir como Yeah. nós vamos melhorar, Boa. tem de ser o nosso desafio diário. Muito bom. Okay? Não podemos ficar confortáveis Onde estamos, né? como estamos a fazer. Todos os dias nós temos que nos perguntar. Porque fomos ensinados assim, foi uma cultura aqui. Exatamente, Yeah. exatamente. Nós precisamos todos os dias nos perguntar como é que nós podemos melhorar, ok? E essa pergunta vai fazer toda a diferenciação que nós precisamos para termos empresas melhores. Muito bom. Então, foi o primeiro episódio do podcast Empreendedorismo Sem Chatice. E com certeza, a próxima semana vamos ter mais um convidado, com muito expertise em algum tema. E com certeza você vai gostar muito de assistir os nossos podcasts. Nós desejamos a você um forte abraço e até a próxima.